nobres amigos. Eu sou o Lucas Docas e nesse vídeo aqui, que eu não estou com o meu figurino clássico, embora esteja no meu cenário aqui ainda, esse provavelmente vai ser um dos últimos vídeos gravados no feudo, no antigo feudo. Provavelmente o próximo vídeo que eu vou gravar aqui já vai retratar o novo feudo, porque sim, o novo feudo está para acontecer já. Ou pelo menos um novo feudo improvisado durante um meio tempo, meio do caminho. Resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco. Eu acho que não seria justo sair daqui sem deixar claro tudo que eu aprendi com ele. Eu aprendi coisa pra caramba aqui. A hora que eu cheguei aqui, eu tava cortando mato com uma tesoura. Uma tesoura de poda, mas tava cortando mato com uma tesoura. Hoje, eu aprendi tão bem a limpar mato, a diferir os tipos de mato que cada tipo de mato significa, e uma série de outras coisas. Aprendi tão bem isso que o que antes eu estava um completo inútil, não sabia nem o que estava fazendo direito, agora eu já sei bem, já entendo bem melhor o mato, já entendo o que ele significa, já entendo o que uma propriedade rural significa, graças a essa experiência. Agora eu vou explicar o que foi cada coisa. E graças a isso eu pude aprender a entender o que é um terreno rural aqui. Sim, quando eu cheguei aqui, eu vou falar a verdade, eu escolhi porque um critério ou outro eu vi que batia com o que eu queria, eu vi que já tinha uma casinha, então já tinha alguma estrutura. Eu escolhi por isso, que já tinha uma casinha, mas estava a preço de terreno, quer dizer, estava até mais barato que o preço de terreno em si, mas já tinha uma casa construída, porque tinha um riozinho ali embaixo, porque era uma área relativamente boa de tamanho para a minha região em si, porque, olha, não se enganem, o próximo terreno pelo qual eu irei mudar pode ter certeza que terá mais de 20 mil metros com certeza. Eu diria que mais de 30, provavelmente. Quer dizer, se for a fazenda que eu planejo mudar, tipo, vai ter quase 100 mil metros de tamanho, essa de Apiaí, mas se eventualmente questionarem indicar para outra direção e a fazenda der errado, pode ter certeza que eu não vou pegar nada com menos de 20 mil metros. Eu diria que eu evitaria até menos de 30 mil metros, porém, sendo bem honesto, vou considerar 20 mil metros, porque vai que aparece uma coisa de 20 mil metros completamente aproveitável, boa, e aí fica difícil dizer que não, né? Mas enfim, para essa região aqui, de Santana de Parnaíba, de Araçariguama, terreno de 5 mil metros é uma coisa grande pra caramba, porque a maior parte das propriedades, entre aspas, rurais da nossa região aqui são de 1.000 metros, 2.000 metros, coisa assim. 5 mil metros já é uma coisa grande pra nossa região. Então sim, foi um tamanho bacana. E também porque tinha rio, tinha uma área aproveitável considerável, e tinha uma área de mata bonita também, muito boa, tinha uma estrutura já pronta. Isso foi muito legal, poder aprender. Mas aí porque eu escolhi essa propriedade, eu entendi, por exemplo, que umas coisas são ruins aqui. E eu já não escolheria de novo, já não sei se eu cometeria o mesmo erro 2 vezes. Graças a ter escolhido aqui, por exemplo. Essa é uma propriedade que fica para baixo da estrada e não para cima dela. Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Olha, eu diria que isso é uma coisa meio ruim. Porque quando se mora em rua de terra, a terra desce toda vez que chove. E a sujeira acumulada nela vai descer junto. Então, como minha propriedade está abaixo do nível da estrada, quando chove, a chuva traz a sujeira para baixo. Eu tenho mais trabalho para ficar limpando aqui. Isso é uma coisa difícil de resolver? Não. Eu já aprendi uma forma de resolver e até resolvi parcialmente a situação aqui. Isso eu não resolvi de forma definitiva ainda, completamente definitiva, porque primeiro que a rua daqui da frente sendo asfaltada, talvez não nesse dia exatamente, mas a prefeitura já lançou no seu cronograma oficial de 2022, a prefeitura daqui da minha cidade, que a rua onde fica o feudo e todo o acesso a ela vai ser asfaltado. Esse é o motivo pelo qual eu escolhi não mexer mais ali em cima, porque vai ter asfalto, vai ter canaleta, vai ter meio fio, então não vai fazer mais sentido eu ter que ficar me preocupando com lama que vai descer no meu portão, né? E sim, esse é um erro que eu já não cometeria de novo, já tentaria não escolher mais um terreno que ficasse para baixo da estrada, em função de não querer que a lama desça na minha rua, na minha casa, no meu acesso de carro. Outra coisa que eu descobri também é que o terreno em declive, se ele for muito íngreme, cara, pegar para baixo da estrada aí é um erro sério. Tipo, dá para arrumar. Mas imagina só, o vale daqui é bem íngreme, principalmente depois que passa o nível da casa. Do nível da casa até o nível do poço já é um pouco mais íngreme que do nível da casa ao nível da rua, mas ainda é uma coisa que talvez um carro consiga subir e descer fácil. Agora, para baixo do poço, aí tem umas partes que é quase vertical aqui, fica mais de 45 graus a inclinação. Então aí fica complicado fazer rampa de acesso. Foi até um dos motivos pelos quais eu desisti desse lugar. Não fica impossível, mas aí é aquela coisa, tudo depende do que você quer exatamente. A hora que eu perdi a necessidade de ter que viver nessa localidade em si, de ter que estar perto dessa cidade específica, quando isso aconteceu, eu comecei a ver que o custo de montar essa rampa não valia a pena, pra mim, especificamente falando, mas talvez para um cara que queira viver perto dessa cidade especificamente, o que não é uma coisa ruim, imagina. Aqui tá praticamente dentro da área urbana de Barueri, né? A área urbana de Barueri está a menos de 1 quilômetro daqui, né? As manchas mais suburbanas de fundo, vamos dizer assim, está a menos de 1 quilômetro daqui. Então, se a pessoa quiser morar aqui para trabalhar em Barueri, por exemplo, o cara tá na
roda, mas pra mim não tem necessidade específica de estar aqui, eu percebi que não compensava, né? Ah, outra coisa que eu descobri, a questão da mata ou não mata. Uma coisa que eu aprendi muito sério com esse terreno é que mata não é um bicho de 7 cabeças pra você lidar no meio rural. Porque nem toda mata é reserva legal. E guarda essa informação. Se um dia você tem um sonho de ter uma propriedade rural, porque quer ter aquela cabaninha lá, para poder ter o seu fogão a lenha, ter sua água de gravidade, uma hortinha pequena, mas não quer ser um agricultor, não quer ter uma mega plantação, quer ter só umas coisinhas pequenas, anota isso. A forma mais fácil de fazer isso é num terreno de mata. Por quê? Porque existe uma coisa que você pode fazer. Se a mata não for reserva legal, você pode bosquear. O que é bosquear? É você não mexer nas árvores altas, mas mexer tipo na mata rasteira. Se não for uma mata muito fechada de árvores, tipo muito cheia, e quando eu falo árvore grossa, tá? Sabe aquelas árvores de 2, 3 centímetros de grossura? Aquilo ali não é árvore. Não pra lei, pelo menos, que fique claro. A lei não reconhece aquilo como árvore em si. Então aquilo você pode limpar no facão, por exemplo. E se a ideia for coisa simples, tipo montar uma cabaninha, sei lá, tem uns animais aí, umas galinhas, uns patos, até umas cabras, ou ovelhas, ou porco, não ter boi assim, que boi precisa de pasto, né? Tem uma hortinha, mas uns alface, uns tomates, umas plantas que não precisam de muito sol. Cara, a melhor forma é terreno de mata, porque terreno de mata não é caro. Provavelmente tem um solo muito melhor conservado do que um solo que já foi usado para agricultura. E é só você utilizar a parte que não for reserva legal do seu terreno. E se for terreno de menos de 20 mil metros com escritura, cara, é terreno urbano. Não existe reserva legal em terreno urbano, até onde eu saiba. Ou pelo menos não por percentual do terreno. Que pode existir ter um rio natural, ter uma nascente natural. E aí sim você tem que proteger uma área X em volta dela. Mas num caso que nem o meu, que por exemplo, eu tenho um rio, mas um rio de curso modificado. Eu tenho umas nascentes, mas são umas nascentes artificiais. Que meio que eu fiz elas surgirem, porque se deixasse só correndo ali, não ia nem ter elas. Esse caso nem é considerado natural, então já não te atrapalha tanto. Lógico, o terreno aqui eu não posso mexer nas árvores grossas, por lei, mas fora isso, não tenho nenhum impedimento para outros usos. Sem falar que é o seguinte, você sempre, numa coisa que não é reserva legal, sempre pode ter projeto de supressão, que pode ou não ser aprovado pela prefeitura ou órgão responsável. Mas o que acontece é que se uma árvore cai, uma área que não é reserva legal, você não é obrigado a replantá-la. Se ela cai, você pode simplesmente arrancar o toco e usar a área para alguma coisa. E acreditem, árvores caem, e bastante. O que acontece é que as matas permanecem matas porque as pessoas não mexem nela. Então, sabe essas vassourinhas aí, fininhas? Se a pessoa não limpar elas e deixar elas lá, elas vão virar árvore. Então a árvore vai cair, mas vai crescer e vai virar árvore no lugar da outra. E por isso continua a mata. Mas se você simplesmente bosquear e manter limpo por baixo, de tempos em tempos as árvores vão começar a cair, porque elas apodrecem, elas têm tempo de vida, cai raio nelas, né? E aí vão abrindo clareiras. Não vai ser aquela clareira que você vai usar para agricultura comercial, mas para fazer uma pequena horta, por exemplo, você consegue. Então, tipo, eu aprendi que mata não é um bicho de 7 cabeças. Aprendi mais, diria. Eu aprendi que mata, na verdade, é uma coisa boa, porque esquece um pouco aquele lado ambientalista chato, lá do vamos salvar o meio ambiente, vamos salvar o mundo. Esquece isso. Aqui eu tô pensando de forma racional mesmo, de forma funcional. Mata produz matéria-prima pra caramba pra você. E produz de graça, se você souber manejá-la. Porque a mata produz lenha. Como assim? Sabe aquela vassourinha de 2 centímetros lá que eu tava falando? Se você cortar ela com o facão e deixar ela secar, ela vira lenha que você pode usar na sua lareira, na sua churrasqueira, na sua fogueira, no que seja. Sabe as árvores? Elas têm galhos. Galhos caem, vira lenha, se você souber gerir. Produz lenha pra caramba. De tanto que eu nunca comprei lenha na minha vida desde que eu mudei pra cá. Eu nunca gastei um centavo com lenha aqui. Eu sempre colhi do terreno essas lenhas caídas. E acredite, a capacidade da mata, os 5 mil metros aqui, que na verdade não são 5 mil metros de mata mesmo, produz mais que o dobro do que eu consegui usar, nos momentos que eu mais usei lenha aqui. Então, produz lenha pra caramba. E uma lenha que eu transformava em carvão excedente pra poder guardar, porque se eu guardasse como lenha ia apodrecer. Então eu nunca gastei um centavo com lenha aqui dentro. Nunca gastei um centavo com carvão aqui dentro pra acender forja ou coisa assim. Só que não produz só isso, porque a mata também produz folhas secas, matéria orgânica no geral. E cara, se você quer fazer uma agricultura orgânica, pequena escala, o que uma mata, alguns metros de mata produzem de folha seca para você, você consegue fazer canteiros e canteiros de algumas plantações. Eu plantei alho, plantei framboesa, só de folha seca decomposta, triturada que eu fiz aqui. Só com isso. Plantei batata, plantei cenouras, plantei cebolas.
Só com isso. E deu certo. Matéria orgânica que uma boa mata produz é uma coisa imprescindível também para um bom terreno. Mata não é ruim, a menos que você seja um agricultor comercial, queira produzir em larga escala, porque aí realmente eu confesso que talvez possa criar alguns empecilhos legais. Então é isso, né? Mata é uma coisa boa, não é um bicho de cabeça, não é uma questão difícil de limpar, de trabalhar. Produz umas matérias-primas úteis para você, pode ter certeza, se você souber utilizá-las a seu favor. E eu não estou falando de nada muito riponga assim, do tipo, vou fazer uma bioconstrução de terras e galhos caídos. Não tô falando de fazer casa de pau a pique, não. Tô falando de coisas úteis mesmo, tipo lenha, adubo pro solo, coisa assim. Alimentação pros animais também, para animais de pequeno porte, tipo galinha, cara. A folhagem daqui ajuda pra caramba elas. Eu nunca tive, mas eu sei que tem uns vizinhos que criam com a folhagem daqui. Então eu sei que funciona, porque eu vejo eles deixando até eles criam uns piquetes com pedaços de mata mais denso, a galinha vai lá e limpa o chão todo, deixa só as árvores altas. A cabra então, limpa até a árvore alta se deixar, se ela tiver com fome. A única coisa é que ela limpa a sua cerca também, e come sua casa também, se deixar. Bom, então por exemplo, hoje eu nem escolheria uma propriedade sem mata, com base no que eu falei aqui. Ah, outra coisa que foi muito importante nessa propriedade foi ter aprendido a mexer com a água. Cara, eu diria que essa foi uma das lições mais úteis da minha vida. Eu peguei uma propriedade com água e acho que foi a melhor coisa que eu fiz nesse mundo como minha primeira propriedade. Porque, na boa, é muito fácil você cuidar de uma chacrinha de 1000 metros com um poço, bom poço e coisa assim, e toda gramada, porque todo o trabalho que você vai ter vai ser ligar uma bomba e gastar uma energia elétrica para poder usar essa água. Eu não nego que eu tenho bomba aqui, eu tenho poço e minha água não vem por gravidade. Até porque meu terreno infelizmente não permite água por gravidade. Até onde é a casa hoje. Talvez se eu fizesse a casa em outro lugar eu conseguisse ter água de gravidade, mas caiu naquela questão de atravessar o rio, porque o outro lado do rio é o lado mais aproveitável do terreno e tudo o resto. Mas assim, respondendo isso, eu tenho um riozinho aqui. Um riozinho que, pelo que eu já entendi dele, ele não é de curso natural. Como assim? Ele é um riozinho que sempre existiu, mas que ainda antes de surgir as leis de preservação, ele teve seu curso modificado por algum proprietário anterior, que fez alguns tanques para a criação de peixes. Tanto que tem uma área que tem mais ou menos uns 120 metros quadrados lá embaixo, ao longo do rio, do curso dele, que são lindos tanques de concreto, que é onde eu pus as trutas e onde deu errado depois. Mas o fato desses tanques existirem, de existir todo um curso, uma canalização deles, todo o resto, permitiu o fato de eu continuar usando esse rio como um curso modificado e não tratá-lo como um curso natural. E isso foi importante pra caramba pra mim. Mas pra quem se lembra, lá no começo, quando eu fiz a limpeza do rio, ele tava tudo soterrado. Talvez a pessoa que visse aquilo, cara, assim, nem saberia que ali já foi um tanque de peixes. Tinha um tanque que era mais exposto, porque ele era mais rasinho, ele era mais no começo do curso, do rio dentro do terreno, então, tipo, o rio corria por ele e o rio não assoreava ali, mas assoreou o resto todo. O resto estava tão assoreado, estava soterrado. Nesse meio tempo eu entendi primeiro que o quão fácil é um rio assorear, um lago assorear, um açude assorear. Ainda mais se for de concreto, porque de concreto não há erosão interna, então a terra só acumula ali, você teria que limpar ela para ela sair dali. Então é uma experiência muito importante. Essa limpeza toda, para entender o que ela significava. E com essa limpeza eu represei um outro canal secundário que a chuva tinha formado ao lado do curso principal do rio, que formou alguns lagos ali. Havia água no solo, então eu formei olho d'água, as nascentes, mas são artificiais, como eu falei, não são nascentes naturais que já existiam ali. Eu meramente represei o nível da água daquele pedaço, a água do solo brotou porque ficou presa ali dentro e formou um corpo d'água, que não existia até então, porque estava dentro da terra, mas é um corpo d'água não natural. Só com base nisso, se eu encontrar um lugar certo, um veio d'água certo em algum terreno, eu consigo transformar ele num lago, num corpo d'água para gerar água para mim. A parte de arrumar os tanques e captar a água e todo o resto. Nisso eu aprendi também. A primeira coisa que eu aprendi é que, cara, quer montar um captador de água? Bom, monte ele de concreto. Monte ele de tijolo, de cimento e todo o resto. Mas não monte ele de barro. Por que nunca faça um captador de barro? Porque na chuva, da enxurrada e coisa assim, a primeira coisa que a chuva vai levar vai ser seu captador de água, porque é por onde a água vem, né? Se quer montar uma coisa mais definitiva e funcional, faça uma coisa bem feita. Faça de concreto, sei lá, põe uma caixa já pronta de repente. Tem várias formas de fazer isso, mas faça com barro. O barro na enxurrada sai. Outra coisa que eu aprendi é que captação de rio. Estude o rio que você tem na sua propriedade. Conheça-o. Vá até a nascente dele. Fale com o vizinho que tem a nascente para você poder entrar e ver como é que ela é. Conheça os vizinhos que tem no caminho. Porque, na boa, você acha que conhece uma água pelo fato de você ver ela, mas você não conhece. Ah, outra coisa. Estude os animais que vivem nessa água. Porque quer queira ou quer não, eles dizem muito sobre ela. Animais e plantas.
Por exemplo, um dos maiores indícios que me fizeram ir até a nascente e confirmar que ela era uma nascente termal, lógico, eu confirmei por causa de um termômetro, mas o que me fez ir até a nascente mesmo, e já achando que ela era isso, foi uma espécie de peixe que, pelo que eu estudei, só nascia em nascentes termais. Só vivia em nascentes termais. Então eu já meio que imaginei, esse peixe está comum no meu rio? Deve ser termal. Mas no começo eu nunca tinha visto ele, porque o quê? Meu riozinho, ele tinha o quê? Era um filetinho de água de 5 centímetros no ponto mais fundo. Então era raso demais para esse peixe passar pro lado de cá. O rio na minha propriedade sempre foi muito plano e espalhado. No meu vizinho ele é um pouco mais fundo e estreitinho. Fundo entre aspas. No trecho mais fundo não chega a 1 metro. Acho que não chega nem a meio, para falar a verdade, mas enfim. Já é o suficiente para um peixe passar. Nos meus poucos centímetros de água que eu tinha antes de represar aqui, aí um peixe desse não passava, eu nunca ia ver ele. Então conheça seu rio, conheça a nascente. Outra coisa, lama. Se é um rio que forma lama, se é um rio que assoreou por excesso de lama, cara, tenha em mente que ele tem uma água que contém a lama. Porque existem rios de pedra e rios de lama. Rio de pedra não assoria normalmente. É muito raro assorear e rio de lama assoria. Se for fazer uma coisa que nem eu fiz, tentar criar truta, o ideal seria ter captado água de um rio de pedra, não de um rio de lama. Só que na minha região não tem rios de pedra. Acho que é uma característica típica do solo da minha região, talvez. Que é um solo menos rochoso. Outra coisa que eu aprendi, os tanques. Seus tanques são bons. Você pode ver um tanque lindo lá, cheio d'água e tudo o resto e achar, não, ele tá perfeito, né? E aí do lado tem um vazamento, uma infiltração no solo, tá comendo a terra que está segurando a água por dentro dele, depois do concreto. Aconteceu em alguns casos aqui com os meus. Eu tive que corrigir isso depois de outras formas. Então, cuidado com esse detalhe. O ideal, se você for um dia fazer tanque para peixe, para criação de peixe, faça uma coisa bem feita, não faça uma coisa meia boca, não. Tá dentro do solo, então a água vai segurar. O ideal é até fazer fora do solo, para que seja bem feito mesmo, para que não tenha infiltração, tenha um bom controle do que entra e que sai de água. Quer fazer uma boa criação de peixe? O negócio é esse. Ou caixa d'água mesmo. Por sinal, se a caixa d'água serve para você criar peixe com bomba na cidade, no campo, se tiver uma boa entrada e uma boa saída de água, vai ser melhor ainda, porque ela já é o recipiente pronto, né? Não tem nem gastar construindo o tanque. E todos esses usos de água que eu fiz lá embaixo foram por gravidade. Em nenhum caso ali eu usei bomba. Então eu pude compreender melhor como funciona essa questão da gravidade também. Olha, não vou falar que foi necessariamente ruim, porque talvez tenha sido o que tenha me permitido ficar aqui. Mas quando eu peguei a casa, eu não entendia nada de sistema elétrico, de sistema hidráulico, de nada. Por outro lado, foi bom porque eu aprendi tudo isso, né? Pra poder arrumar tais coisas. Eu pude ver na prática alguns caras arrumando pra mim, e depois eu tendo que corrigir erro deles, pra poder deixar o negócio arrumado de verdade. E assim, cara, eu peguei uma propriedade bem detonada. Por um lado, eu acho que foi o que me permitiu ficar aqui, porque se ela não tivesse tão detonada, tão zoada, talvez eu não pudesse. E ao mesmo tempo também me serviu de experiência para saber ajeitar todas essas coisas e para ver essas coisas também. Por exemplo, hoje, com base no que eu aprendi nisso aí, eu já iria preferir uma propriedade que não tivesse uma casa. Tem duas propriedades, uma do lado da outra, e a diferença de preço delas é a casa que está construída em cima. Eu ia pegar sem a casa e construir a casa eu mesmo. Eu mesmo, assim, quero dizer. Não necessariamente eu que vou lá construir cabana. Eu poderia pagar alguém fazer isso. Ou até eu trabalhar e pagar algum auxiliar para me ajudar. Mas se eu tivesse essa opção, fosse o mesmo preço, fosse a diferença de preço, fosse o preço da casa, eu pegaria o terreno sem casa. Por motivos óbvios. Até porque, às vezes a casa não é construída no lugar mais conveniente do terreno. Às vezes o cara construiu meramente nas coxas porque era o que era mais fácil. Ele não estudou o terreno, não foi escolher o melhor lugar dentro do terreno fazer alguma coisa, mas foi só pegar o lugar mais fácil que era para transportar o material e fazer. Por motivos assim, eu já não escolheria uma propriedade com casa. Uma outra experiência muito ruim, que é o que vocês estão ouvindo aí no fundo. Quer dizer, não sei se vocês estão, porque eu acho que se eu for um bom editor, eu já consegui apagar essa música do fundo. Mas, vizinhos barulhentos. Eu vou mudar pro campo, pro meio do mato, vai ser lindo, maravilhoso, vai ser a paz, eu vou ouvir os passarinhos e... Você acreditou mesmo nisso, né? Cara, quando eu comprei essa propriedade aqui era uma paz enorme, só fazia um festa fim de semana. Durante a semana era uma paz enorme, não havia problema nenhum aqui dentro. Não havia barulho, não havia nada. Quando eu mudei pra cá de vez, saí do apartamento, apareceu um funkeiro. Barulhento pra caramba. E todo dia, durante a semana, a tarde toda ele passava fazendo barulho aqui. E nem ficava tão perto, não era nem vizinho de cerca, assim. Cara, era um inferno. No final, depois ele foi embora. Dizem as más línguas que ele foi preso por algum outro crime que ele cometeu, que não foi tocar funk em si. Mas enfim, aí apareceu outro vizinho festeiro aqui do lado. Então, tipo, uma propriedade rural não significa que você vai ter silêncio e paz. Pelo contrário, tudo vai depender muito
do que é sua propriedade, da onde ela fica e como são seus vizinhos. A minha propriedade aqui tem 5.000 metros, é pequena. E pequena entre aspas, é grande para minha região, mas é pequena. Mas mais do que isso, ela é um filetinho fino, tem coisa de 50 metros de largura, de fachada assim. Então, quer queira ou quer não, se alguém tiver a 2 propriedades de mim, vai estar a 100 metros de mim. E dependendo do formato do lugar que você tá, 100 metros o som se propaga pra caramba. Sem falar que propriedade rural tem máquina agrícola, tem roçadeira, tem motosserra, tem animais. Então sabe aquela ilusão de você vai lá pro canto do fim do mundo e ouvir os passarinhos cantando na sua orelha? Não é, a coisa não é tão simples. Primeiro que tem os vizinhos festeiros. Se você morar numa região muito perto de cidade grande, assim que nem eu, morei nesse tempo, e até por isso estou pensando em ir para um lugar com uma cidade... Tem esse problema, né? Não ficar tão perto de cidade grande, tem esse problema, né? Barulho. E propriedade menor tem isso, porque quanto maior a propriedade, menos barulho você ouvir dos vizinhos. Porém, lembrando, não adianta nada ter uma propriedade de 100 hectares e ela ser uma tripa. Tripa eu falo aquela coisa comprida pra caramba e fininha. A propriedade tem que ser mais circular, mais quadrada, para formar um miolo mais distante da área externa, para você conseguir assim, dessa forma, manter o ar da propriedade mais isolado do resto. E falar que depende de muitas coisas também, tipo, se você mora numa cidade muito grande, por exemplo, ou numa região onde tem muitas propriedades do mesmo tamanho da sua ou menores ao seu redor, vai ter mais gente à sua volta. Agora, se você morar e seu vizinho for uma fazenda de 400 hectares aí, tudo de pasto, de boi, e a casa dele ficar lá na puta que pariu, você não vai ouvir barulho do seu vizinho. Vai ouvir no máximo uns gadinhos rugir de vez em quando, um gadinho mugir ali. Então, esse caso é tranquilo. Tem a questão das estradas também, né, que eu aprendi. A minha propriedade não está na estrada principal, na estrada rural principal aqui da região, muito menos na Castelo em si, mas ela está perto da estrada, ela está a poucos metros da estrada principal da região e, tipo, eu devia ter um vizinho me separando dela praticamente, 2 talvez, né. Em linha reta ela está a poucos quilômetros da Castelo, acho que menos de 2. Se pegar em linha reta daqui até Castelo, dá menos de 2 quilômetros. E essas coisas fazem barulho, assim. Castelo nem tanto porque tem uma montanha separando aqui da Castelo. Mas a estrada principal faz barulho pra caramba. Tá aí outra coisa interessante que eu aprendi, né? Ah, vizinhos barulhentos. Barulho na região. Cara, quer realmente uma propriedade isolada? Escolha uma coisa isolada. Escolha... Olha, uma dica muito valiosa pra quem quer sossego e quer isolamento. Pega uma propriedade de mata, grande pra caramba, e com uma clareira bem no meio da mata. Ou que, tudo bem, que não seja uma clareira bem no meio dessa mata, mas que não seja uma área de reserva legal. Aí você bosqueia essa área e faz seu chalé, sua cabana nela. Melhor forma de garantir que não vai ter barulho no lugar. E bom, meus amigos, eu diria que minhas experiências que eu tenho pra contar são essas. Então se vocês gostaram, por favor, deixe o joinha, deixe seu like e obrigado. Até a próxima, nobres amigos, e que venha um novo feudo.